Olá, boa tarde. Sexta-feira, dia 26 de dezembro, o Manchetes Noticidades está no ar. E o nosso destaque fica por conta deste dia considerado tradicional para a troca dos presentes de Natal. Pedro Torres, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidades. O consumidor deve ficar atento a esse momento de trocas de presentes de Natal. Em instantes, dicas do chefe de fiscalização do Procon, que vai passar alguns detalhes, algumas diquinhas para quem pretende sair de casa nesse momento, presenteado que não gostou ou não serviu o presente, e antes de ir até a loja reclamar e trocar o produto. Ok, Pedro. E a gente começa esta edição com um ato de irresponsabilidade de uma pedestre que resultou em morte na manhã desta sexta-feira. A mulher de 30 anos tentou atravessar a rodovia Raposo Tavares, foi atropelada e morreu no local. Detalhe, o acidente foi embaixo de uma passarela. O acidente aconteceu no quilômetro 92 da rodovia. O veículo que era conduzido por esse frentista ficou danificado com a batida. A jovem atravessou a pista no outro sentido, pulou a mureta central, perdeu o equilíbrio e foi atingida por um veículo que trafegava na faixa da esquerda. Com a colisão, uma moto que estava na faixa ao lado também foi atingida. Segundo o condutor da moto que seguia para o trabalho, não houve tempo para desviar. Não, eu estava na faixa da direita, vindo normal na minha, aí de repente, do nada, surgiu uma pessoa na frente de um veículo, ele acabou atingindo a pessoa, no que ele foi tentar desviar, ele atingiu eu também, bati na lateral dele. O atropelamento foi registrado no plantão sul de Sorocaba. Motoristas, atenção aos horários de pico nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, hoje a partir das 3 horas da tarde. A concessionária que administra o sistema faz um alerta. Com o aumento do tráfego de veículos, principalmente na volta para casa, aumenta também, como nós podemos ver, o risco de acidentes. A operação de Ano Novo da concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes segue até quinta-feira, dia 1º. Até lá, devem circular no sistema 990 mil veículos entre Jundiaí e São Paulo. De acordo com a concessionária, os horários de maior movimento são: no dia 26, o motorista deve evitar a estrada das 3 da tarde às 7 da noite. No dia seguinte, é melhor não rodar entre as 9 da manhã e a 1 da tarde. Dia 28, as estradas estarão carregadas das 10 da manhã à 1 da tarde. E a operação termina no dia 1º, entre as 3 da tarde e as 9 da noite. As rodovias Anhanguera Bandeirantes vão receber maior movimento. Os caminhões, parte do tráfego constante das rodovias, terão rota especial para minimizar os reflexos aos outros motoristas. A mudança teve início antes do Natal. Desvia os caminhões da rodovia dos Bandeirantes para a rodovia Anhanguera. Então, portanto, os motoristas que estiverem com destino a São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes devem acessar a rodovia Anhanguera na saída 48 e seguir até o 23 para o Rodoanel. Para ajudar no monitoramento do sistema, 97 câmeras instaladas ao longo do sistema. As vias são monitoradas durante 24 horas por funcionários da concessionária e por um policial militar. Para uma viagem segura, o coordenador de tráfego reforça as orientações. Respeitar aí as normas de circulação, né? Manter distância de segurança, respeitar os limites de velocidade da via, evitar paradas desnecessárias no acostamento, né? Tudo isso vai garantir uma boa viagem para o motorista. Exatamente. Um homem foi preso depois de esfaquear a esposa de 34 anos no Parque São Bento, em Sorocaba. O vizinho de 42 anos tentou intervir e também foi ferido. Segundo a Guarda Civil Municipal, o suspeito alegou que atacou a mulher depois de uma discussão. A esposa foi socorrida ao pronto-socorro com ferimentos no peito e permanece internada. O vizinho passa bem. O agressor foi conduzido ao CDP de Sorocaba e vai responder por tentativa de homicídio, violência doméstica e lesão corporal. O recado agora é para a dona de casa, hora do almoço. Se ainda sobrou algum prato ou alimento do Natal, preste atenção porque o reaproveitamento é o segredo para mais refeições deliciosas. Veja com o Pedro Torres. Nós estamos na casa de uma nutricionista, o nome dela é Ana Célia Aires de Los, que nos vai dar 3 dicas especiais
do que sobrou da casa da ceia da casa dela, não é mesmo? É isso aí. Então, na minha casa, eu fiz pernil, eu fiz tender e fiz um peito de peru. É uma carne um pouco mais ressecada, então eu estou fazendo aqui um patê, que eu coloquei ele picadinho, como vocês estão vendo. Certo. E aí a gente acrescenta um pouquinho da maionese, depois um pouquinho do creme de leite para tirar um pouquinho o gosto aí industrializado aí das outras coisas e ficar um sabor um pouquinho mais suave. A próxima receita nós temos aqui é o pernil. Então o pernil, ele pode ser desfiado, ser feito com um molho comum de tomate ou um molhinho meio ferrugem que eu fiz aqui com lascas de champignon, que é o próprio molho dele. E aí você pode fazer ele mais quentinho e colocar num sanduichinho, né, para fazer um pão mais quentinho. A próxima receita a gente vai fazer com o tender, que é um prato mais frio, você pode colocá-lo no pão como fosse fazer um próprio recheio mesmo, né? Então aqui a gente colocaria a fatia, né? Depois a gente pode colocar um queijo branco, que ele combina bastante aqui com o tender, que já é uma carne mais fria e já mais elaborada, e pode colocar uns tomatinhos que vão ficar deliciosos, né? E é um lanche rápido, versátil e é uma carne muito gostosa, saborosíssimo. Faça você também na sua casa. Outra dica importante é a lista de material escolar do seu filho, da sua filha. Pesquisar o quanto antes de começar as aulas pode garantir economia com preços mais atrativos. A movimentação no comércio ainda é pequena para a compra de materiais escolares. Vou dar um tempinho. Veio o início das aulas, o que a escola vai pedir. Eu ainda estou sem listinha. Tá caro, né? Mas para não ficar no prejuízo, alguns pais já começaram a pesquisar preços. E na hora das compras é sempre bom ficar atento. O Procon de Jundiaí alerta que alguns produtos não podem ser exigidos na lista de materiais. Os materiais de uso coletivo, tais como produtos descartáveis, material de higiene, limpeza, materiais administrativos, além, claro, daquelas taxas para pagamento de energia, água ou mesmo telefone. Esses materiais são proibidos. A escola deve informar quais itens devem ser adquiridos por pais ou responsáveis. E são eles que deverão optar por comprar ou pagar pelo pacote oferecido por algumas instituições de ensino. E algumas dicas podem ajudar na hora de adquirir os produtos. É importante fazer as pesquisas virtuais, inclusive o próprio Procon, no início de janeiro, faz a pesquisa e coloca à disposição do consumidor. Além, claro, de fazer uma compra coletiva, se for o caso, sempre buscar pais de outros alunos para que o fornecedor dê um desconto maior. É importante sempre pedir a nota fiscal, que é a garantia da aquisição do produto. Nessa loja no centro, a expectativa é que as vendas dobrem no primeiro mês de 2015. A gente está esperando um movimento mais ou menos de 60% em cima das vendas que a gente tem hoje. O consumidor que tiver dúvidas ou se sentir lesado, pode procurar o Procon, que fica na Rua Barão de Jundiaí, número 153, no centro.